O presidente, voltando a essa questão do TSE, o senhor falou que o Bolsonaro não cometeu crime, né? Nessa apresentação aos embaixadores, ele fez ali algumas apresentações sem provas em relação às urnas eletrônicas, e o senhor, depois da eleição, também assinou uma ação questionando as urnas eletrônicas, questionando uma parte delas só num pedaço. E depois, por conta dessa ação, o partido acabou sendo multado de forma milionária pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu queria saber, e assim, a gente teve aí toda a vistoria das urnas por parte do Exército, de outros técnicos, e por mais que se quisesse, há 26 anos é um sistema confiável, o senhor já foi eleito por ela, o próprio Bolsonaro já foi eleito por esse sistema muitas vezes. O senhor se arrepende dessa ação? Porque talvez dessa ação também, desse comportamento de não aceitar o resultado, tenha estimulado essas pessoas a agirem como agiram no dia 8 de janeiro, enfim. Como é que o senhor vê hoje, passado algum tempo, todos esses questionamentos que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro e o senhor fizeram em relação às urnas eletrônicas? Eu contratei, Bolsonaro tinha falado comigo que queria fiscalizar as urnas. Eu procurei o melhor pessoal que tinha no Brasil, só achamos uma empresa sem fins lucrativos, que era só composto por engenheiros do ITA. Aí nós contratamos esse pessoal. Eu nunca fui ligado nisso. Por quê? Porque eu nunca tive dúvida com as urnas. Nunca tive. Eu fui candidato desde 90, as urnas foram implantadas em 94, eu nunca vi irregularidade. E o TSE sempre foi dirigido por gente séria. Como é que um ministro Gilmar Mendes, um Lewandowski, ia fazer alguma irregularidade? Não faz. Porque se você fizer, tem que envolver meio mundo, você vai saber. Não? Jamais fariam isso. Isso eu sabia. Mas eu fui insistentemente... essa firma queria manter contato comigo. Eu não tinha muita paciência com isso. Pedia para o nosso presidente lá em São Paulo, para o Tadeu Candelari, atender o pessoal que eu não tinha paciência. Ele atendia. Aí, de repente, eles chegam para mim, tem uma irregularidade aqui. Aí eu tive que atender. Eu falei, o que é? Tem essas urnas aqui, nós temos que fazer um questionamento para o TSE. Contratei eles, gastei uma nota não pública, recursos próprios de doação. E aí, gastei uma fortuna e não vou tomar providência, eles estão me trazendo, eu contratei eles para quê? Eu falei, mas isso aqui, não, nós temos que questionar o TSE para isso aqui. Bom, tá bom, então vocês vão no advogado e me trazem o documento que nós temos que fazer. E fizemos o documento e eu tive que falar, porque isso vazou. Aí eu tive que falar com a imprensa. E entramos com esse documento. O TSE, de imediato, sem analisar nada, multou a gente, não respondeu nada. E nós também, eu falei, mas vocês não estão conseguindo provar isso aqui. Vocês estão me apontando, eu estou vendo que pode ter problema aqui? Pode, mas me prova que tem. Não, nós temos que pedir para os técnicos do TSE, junto com a gente, para a gente chegar num denominador comum. Então, o que eu fiz? Entrei com o documento e o Alexandre de Moraes tomou essa providência dura e não deu resposta e tocou para frente e me deu uma multa monstruosa para o partido. Esse pessoal não pode ser mão pesada, eles têm que agir de acordo com a lei. Porque, veja bem, olha o exemplo do Moro. Veja o que ele está passando. É difícil para ele. Eu não desejo mal de ninguém. Mas vamos lá. Você me pergunta se eu tenho dúvida? Não. Nunca tive. O senhor confia no resultado das urnas e sabe que o presidente Lula foi eleito? Confio. Mas se o Congresso amanhã decidir pôr uma prova na hora da votação, acho justo, até para o camarada ter para ele. Ter para ele. Ou ter ali, ou aparecer impresso. Acho justo também, mas eu nunca tive dúvida. Mas se arrepende de ter feito tudo isso por conta da multa? Não me arrependo, porque eu contratei eles por uma fortuna, para fazer isso, para fiscalizar. Eles chegam para mim, olha, temos que questionar o TSE.
Eu não sei se eles não tiveram uma fé nenhuma, porque era gente competente, gente qualificada, mas eles tinham que ter uma coisa mais segura na mão, porque nós não tínhamos prova. Nós tínhamos elementos que você olhava, pô, mas isso aqui não pode, isso aqui não está certo. Mas tem prova, vocês conseguiram fazer as contas e tal? A gente não achava, eles não conseguiram. Então, eles falaram, não, nós temos que questionar o TSE. Pô, eu falei, constatei esses caras por uma fortuna. Eles chegam e me questionam aqui, eu vou pôr no arquivo, o que vão falar de mim? Você contratou a firma para quê? Aí eu tive que fazer isso. Olha, quero te dizer uma coisa, eu tinha conversado com o ministro Alexandre umas 10 dias antes, eu tinha estado lá com ele. Ele falou, tem uns questionamentos que estão fazendo aí, aquela empresa que você fez. Eu falei, não, esquece isso. Falei para ele, não estou preocupado com isso, porque eu já sabia o que era, que não era nada, era tudo questão de funcionário, essas coisas e tal. Eu falei, não tem problema nenhum, isso aqui está tudo, não vejo problema nenhum. E daí, depois de 10 dias, eu entro com aquele questionamento que me apareceu naquele período. Ele falou, poxa, o Valdemar não podia ter feito isso. Eu até dou um pouco de razão para ele, porque é difícil isso. Ele falou para um amigo meu outro dia, pô, o Valdemar combinou, falou para mim que estava tudo em ordem, e depois entra com isso aí. Então, quer dizer, você me pergunta, você se arrepende? Não, eu tinha que ter feito isso, porque não tinha justificativa para gastar aquele dinheiro e não tomar providência. Difícil de te responder isso aí. O Jair Fiquei triste, né, por causa da gaita, por causa do dinheiro que nós perdemos, porque nós fazemos de tudo para economizar dinheiro, para sobrar para a eleição, que o dinheiro para a eleição, mesmo do fundo, não é suficiente, e a gente guarda o dinheiro que a gente pode economizar. Então ele deu uma multa para nós monstruosa. Paciência. O Bolsonaro fez muita pressão nesse momento, porque o senhor tem uma relação de anos com o ministro Alexandre de Moraes, sim, que a gente sabe. Foi secretário em São Paulo, foi excelente secretário de Estado e da Prefeitura de São Paulo. E o Bolsonaro pressionou muito nessa época para o senhor endossar esses documentos? Como é que foi esse momento? Não. Ele quando viu que a empresa conversou com ele também, ele falou, isso aqui você viu? Eu falei, eu vou receber o pessoal hoje. Aí quando eles chegaram para mim, nós temos que fazer esse questionamento. Falei, faz com o advogado e vamos entrar. E hoje, só para ficar claro, como é que está essa questão da multa? Porque uma parte desse dinheiro já foi liberado ou já foi liberado Não, tudo? já paguei. Não, já paguei não. Ele bloqueou nossas contas até que nós tivéssemos recursos para pagar a multa. E aí... Só depois que ele liberou as contas, só depois de descontar os 23 milhões. Então os 23 milhões estão lá na conta? Foi para o céu. E ele descontou uma grande parte do dinheiro de recurso próprio que nós tínhamos, economizado da eleição. Aí eu vou ter que, logo ter que estar pedindo doação novamente, porque os recursos próprios nós podemos usar para algumas coisas, porque tem coisas que você não pode fazer com dinheiro público.